Amados irmãos e irmãs, a todos um bom dia, que Deus abençoe a sua vida nesse domingo pela manhã. Já tivemos aí uma reflexão muito edificante com o pastor Rafael e agora nós vamos aqui para a segunda parte. Temos aqui um tema muito interessante que fala sobre a ressurreição. E eu quero compartilhar um pouquinho com você, nesta manhã, sobre a ressurreição. E aí é onde você está, com a sua família, eu convido você a pegar uma Bíblia aí e abrir comigo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, carta do apóstolo Paulo, primeira carta, capítulo 15, leremos aí os versos de 20 a 23. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, hoje está conosco aqui o Giovanni, na filmagem, e ele alterna com o Cleiton. E Giovanni chegou bem cedinho aqui hoje, 8 horas, né, Giovanni? 8 horas. E ele está aqui na filmagem. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na segunda vinda. Versículo 26 ainda. O último inimigo a ser destruído é a morte. Convido você a curvar sua cabeça aí para uma breve oração. Eterno e soberano Deus, continuando na tua presença, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva, eficaz, rica, poderosa, infalível, inerrante. Essa palavra que conforta os corações, que corrige, que nos exorta, que toca no nosso coração, na nossa mente. Meu Deus, abençoa cada pessoa que está assistindo agora, que está me ouvindo, que o Senhor tenha misericórdia. Nesses dias difíceis, que o Senhor possa nos dar tranquilidade, que o Senhor possa nos dar confiança no Senhor, e que nós possamos passar por tudo isso, e ao final de tudo, agradecer a Deus, glorificar a Deus, e reconhecer que o Senhor esteve e estará sempre conosco. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, a palavra ressurreição, ela vem de uma palavra de Lázaro e a ele.
E Jesus disse assim: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. E uma informação importante aqui, para você que nos assiste nesta manhã. No Velho Testamento, aconteceram 3 ressurreições. O filho da viúva de Sarepta, primeiro livro dos Reis. O filho da Sunamita, segundo livro dos Reis, capítulo 4. E aquele homem que encostou nos ossos de Eliseu. Também em segundo livro dos Reis. Vamos agora para o Novo Testamento. Algumas ressurreições aconteceram no Novo Testamento. O filho da viúva de Naim, aquele texto maravilhoso, a filha de Jairo, o Lázaro que Jesus ressuscitou, a Dorcas, o Eutico, aquele rapaz que caiu do 3º andar. O próprio Jesus, ele ressuscitou. Se você está contando aí, já foram 6 ressurreições no Novo Testamento. Mas há um texto fantástico. Um texto a nível de Steven Spielberg. E está lá em Mateus capítulo 27. E esse texto ele diz assim: Jesus clamando outra vez com grande voz, ele entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. E aqui tem algo interessante e fantástico. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E esses corpos que dormiam, por ocasião da ressurreição de Jesus, eles saíram dos seus sepulcros e invadiram a cidade. Imagine a reação das pessoas. Provavelmente, o texto não diz, mas eu estou aqui imaginando, alguns saíram correndo, outros, seus corações se alegraram, outros ainda se assustaram, outros ainda deram boas-vindas, e a vida continuou. Então, aqui no Novo Testamento, nós não podemos limitar o número de ressurreições. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele é o mais completo que fala sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Meus amados, a ressurreição de Jesus, ela é autenticada pelo último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eis que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é o clímax, ela é o ápice do Evangelho, ela é a coroa da nossa fé cristã. O cristianismo não é uma religião morta, mas um Cristo vivo. Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição é a mais rica joia do Evangelho. A ressurreição de Jesus é o berço do cristianismo, é o início. A estrutura da nossa fé, da nossa esperança, ela está firmada em 4 pilares, em 4 colunas. Primeira coluna, o nascimento virginal de Jesus. Segunda coluna, a sua morte sacrificial. Terceira coluna, a ressurreição corpórea de Cristo. E a 4ª coluna, que ainda não aconteceu,
E nós estávamos agora há pouco aqui, Giovanni, pastor Rafael e eu. E essa quarta coluna é a ressurreição, é a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, para buscar os salvos. E eu quero dividir esse estudo desta manhã em duas partes. Primeira parte, Giovanni, Jesus ressuscitou. Olha aí o que diz o versículo 20, só a primeira parte. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história da humanidade. Jesus, ele venceu a morte para não mais voltar à sepultura. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um aglomerado, nós somos uma massa, nós somos um amontoado de pessoas enganadas. Ou Jesus saiu do túmulo, ou uma mentira tem transformado o mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não estaria de pé hoje. Se Jesus não saiu da sepultura, ele não salvou o homem, muito menos a humanidade. Se Jesus não ressuscitou, nós vamos morrer e permaneceremos na sepultura por toda a eternidade. Olha, todos que me ouvem nessa manhã, tem um parente, tem um amigo, tem um familiar que já morreu em Cristo. E se Jesus não venceu a morte, se Jesus não ressuscitou, não se iluda, perca as esperanças, você jamais vai encontrar os seus entes queridos. Jesus, ele ressuscitou, e os mortos em Cristo também ressuscitarão. Lucas capítulo 24, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 1 Coríntios 15, agora o versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Eu não fui a Jerusalém, mas muitas pessoas foram. E lá próximo à sepultura de Jesus, há uma placa de madeira. E nessa placa está escrito Lucas capítulo 24, versículo 6. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus, ela é um fato incontroverso, inquestionável e incontestável. Os judeus romanos, eles admitiram que o túmulo de Jesus estava vazio. Os guardas romanos, eles deixaram o túmulo e foram subornados pelas autoridades daquela época para mentirem sobre a ressurreição de Jesus. A mortalha, as vestimentas de Jesus estavam intactas e não continham o seu corpo. E após a ressurreição, Jesus ele apareceu a mais de 500 pessoas. Muitas pessoas olharam para a morte de Cristo e disseram derrota. Mas os evangelhos não terminam com a morte de... os evangelhos não terminam com a morte de Cristo, e sim com a sua ressurreição. O livro de Atos, ele inicia com a ascensão de Jesus aos céus. E o último livro de Apocalipse, ele fala da volta de Jesus para buscar os salvos, para buscar a igreja, a noiva do Cordeiro. O livro de Apocalipse
contém a última promessa de Jesus para a igreja. E por 3 vezes, queridos, no capítulo 22 está escrito: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus Cristo. Um dos escritores que eu gosto muito, William Barclay, ele afirma que a ressurreição de Jesus prova 5 coisas. Primeira, que a verdade prevalece sobre a mentira, que a luz dissipa as trevas, que o bem vence o mal, que o amor é mais forte que o ódio, que a vida terrena não termina com a morte, e eu acrescentei a 6ª, que o último capítulo da sua vida não será de derrota, mas de vitória em Cristo Jesus. Na década de 50, o chanceler alemão Konrad Adenauer, ele morreu aos 91 anos em 1967, e certa feita ele convidou Billy Graham para um café da manhã no palácio. E Billy Graham, ao chegar, ele foi surpreendido quando o chanceler virou para ele e perguntou: Sr. Graham, qual é a coisa mais importante do mundo? E antes de Billy Graham responder, o chanceler alemão se antecipou e respondeu: a ressurreição de Jesus Cristo. E o chanceler continua: se Jesus estivesse no túmulo, eu não vislumbraria nenhuma esperança para a humanidade. Se Jesus estivesse no túmulo, eu não vislumbraria nenhuma esperança para os dias que nós estamos vivendo atualmente. Mas Cristo está vivo, então resta uma esperança para o mundo. Cristo está vivo, então resta uma esperança para você, para mim, para todos que nos ouvem e nos assistem nesta manhã. E ao final do café, Billy Graham ele foi novamente surpreendido pelo chanceler. E ele disse: Sr. Billy, quando eu deixar o cargo, eu pretendo passar o resto da minha vida reunindo provas científicas da ressurreição de Jesus Cristo. Konrad Adenauer, ele honrou a Alemanha. A ressurreição de Jesus dentre os mortos, ela revela que ele é absolutamente fidedigno, que Jesus é completamente autêntico e que Cristo é inteiramente confiável. E eu estava pensando, lá em casa, Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E por 52 vezes ao ano, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Todos os domingos que você acordar, agradeça a Deus porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, Ele venceu a morte e Ele voltará. O primeiro destaque, Jesus ressuscitou. O segundo destaque, Giovanni, os mortos também ressuscitarão. Veja comigo aí na sua Bíblia, em casa, versículos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Nós sabemos
que Corinto é uma cidade grega e ela fica aproximadamente a 83 quilômetros de Atenas. E o apóstolo Paulo, ele pregou em Atenas. Os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição de Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. Para eles, para os gregos, era impossível. Tanto é verdade que quando Paulo pregou em Atenas sobre a ressurreição de Cristo, Atos capítulo 17, e aqui eu quero fazer uma pausa. Quando o apóstolo Paulo ele pregou em Atenas, 3 grupos de pessoas se manifestaram, reagindo à sua pregação. E esses 3 grupos de pessoas, a gente observa que esses grupos estão presentes no nosso dia a dia, aonde você trabalha, no Brasil afora. E desses 3 grupos, cada um reagiu de uma forma diferente. Atos 17, 32, a primeira parte. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns escarneceram. Escarnecer vem do grego xeleuso e significa zombar, rir, ridicularizar, tratar com desprezo, fazer pouco caso. E é isso que fizeram com Paulo, zombaram dele quando ele pregou sobre a ressurreição. Esse foi o primeiro grupo, mas tem um segundo grupo. Está em Atos 17, 32, a segunda parte. E esse grupo disse assim: a esse respeito, a gente vai te ouvir em outra ocasião, Paulo. A gente não tem tempo agora, a gente vai te ouvir depois. Depois você volta aqui. Meus queridos, esse grupo, esse segundo grupo, deixou para depois. Esse grupo procrastinou. Eles adiaram a decisão e isso é perigoso. Sabe por quê? Depois que Paulo pregou em Atenas, ele foi para Corinto. E ele não mais voltou a Atenas. E eles perderam a oportunidade. E a palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E eu digo para você nessa manhã, vale para qualquer faixa etária. Vale para o jovem, para o idoso, para o de meia idade. E eu digo para você, algumas oportunidades, elas batem apenas uma vez na nossa porta, depois nunca mais. Por isso que a gente tem que aproveitar. Eu me lembro aqui da história de Bartimeu. Ele era cego. Jesus ia saindo de Jericó. Ele não ia mais voltar àquela cidade. E quando Jesus estava saindo de Jericó, Bartimeu, cego, que já tinha ouvido falar de Jesus, e ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdias de mim. E alguns ali tentaram conter, inibir, sufocar Bartimeu, mas ele não desiste. E ele grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdias de mim. E quando Jesus ia saindo da cidade de Jericó, Jesus para. Alguém está me chamando. E alguns se dirigem a Bartimeu e diz assim: o mestre te chama. Imagine a cena, Bartimeu fica diante de Jesus,
cara a cara, rosto a rosto. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Então vê, Bartimeu, a tua fé te salvou. E aí os dois se separam, e Jesus vai embora, e nunca mais volta a Jericó. Imagine se Bartimeu tivesse deixado passar essa oportunidade. Queridos, isso é um ensinamento para nós profundo. Alguns dizem assim: não, eu vou deixar para servir a Deus depois que eu me formar. Não, eu vou deixar para servir a Deus depois que eu comprar um carro, depois que eu me formar no meu curso superior, depois que eu casar, depois que eu tiver filhos. E o tempo vai passando, e a pessoa vai adiando, vai procrastinando. Eu vou servir a Deus depois que essa pandemia passar. Não, queridos, o dia de servir a Deus, de entregar a sua vida a Ele é hoje. Não deixe passar essa oportunidade, entregue sua vida para Cristo, confesse que Jesus Cristo é o único, suficiente e exclusivo Salvador. Mas nesse pessoal que ouviu a pregação de Paulo lá em Atenas, tem o terceiro grupo. E quando eu cheguei nesse terceiro grupo, o meu coração se alegrou. Versículo 34 de Atos 17. Mas algumas pessoas creram e se ajuntaram e agregaram a Paulo. Entre essas pessoas estavam Dionísio e uma mulher de nome Dâmaris. Não podemos afirmar que é um casal, a Bíblia não diz. Mas essas duas pessoas abraçaram a fé cristã. Entenderam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Esse grupo de pessoas não zombou, não deixou para depois, mas abraçaram a fé cristã em Jesus Cristo. E o meu desejo é que todos nós estejamos incluídos aqui nesse terceiro grupo, que não deixa para depois, que não procrastina, que não adia suas decisões, porque isso é muito perigoso. Nós não sabemos o que poderá acontecer conosco daqui 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Não, queridos, hoje é o dia aceitável. A ressurreição de Jesus Cristo é o penhor, é a hipoteca, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar um dia. Se não há ressurreição, os nossos entes queridos que morreram em Cristo permanecerão nos túmulos por mais de 2 bilhões de anos, ou seja, para sempre. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é a confirmação de que nós também ressuscitaremos como parte da última colheita futura. João Calvino, ele disse uma coisa interessante e verdadeira. A ressurreição é como fundamento que é lançado para erguer um edifício. Se você vai construir uma casa, um edifício, primeiro tem que fazer o alicerce, a base. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não há cristianismo. Vamos voltar aí um pouco no versículo 20, de 1 aos Coríntios 15. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. As primícias eram os primeiros feixes da colheita, eram os primeiros frutos que eram trazidos, que eram levados ao templo e oferecidos a Deus. E o escritor aqui, ele lança
a ilustração do lavrador, do agricultor que prepara o solo, que prepara a terra. E ele lança a semente, e uma semente de boa qualidade. E depois de algum tempo, ele vê as primícias, ele vê os primeiros frutos. Meus amados, se ele contempla os primeiros frutos, é porque outros frutos surgirão depois dos primeiros. Jesus, ele é a primícia, ele é o precursor, ele é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Os salvos que morreram em Cristo também ressuscitarão um dia para não mais morrer, para não mais voltar à sepultura. A ressurreição do crente, ela é parte integrante da nossa fé. Sem ela, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. E aqui é uma realidade. Nenhum homem resiste à morte. Mas para os salvos, a morte é apenas um sono. É uma viagem à pátria celestial. O crente, ele pode chorar pelos seus entes queridos que se foram. O crente, ele pode sentir saudade dos salvos. Eu, por exemplo, eu sinto saudade da minha mãe, do meu pai. Mas o que não pode acontecer é nós entrarmos em desespero, como aqueles que não têm nenhuma esperança. E nós podemos firmar a nossa esperança sem nenhuma dúvida nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem no Senhor, Deus tornará a trazer com ele. Certo homem, ele caminhava do lado de um cemitério, uma noite escura, o céu estava carregado, nenhuma estrela, e uma garotinha, ela caminhava no mesmo sentido do homem. E essa garotinha, ela passou pelo homem, e o homem perguntou: menina, você não tem medo de passar sozinha por esse cemitério a essa hora da noite? E a garotinha, com toda segurança, ela responde: não, Senhor. Veja aquela luz lá, ó, brilhando depois do cemitério. Sim, eu estou vendo. E aí? E ela responde: é lá a minha casa. É para lá que eu vou. Que ensinamento precioso para a nossa vida. Além do cemitério, além do túmulo, há uma luz reluzente do nosso Pai celestial que brilha dia e noite. Meus amados, depois do túmulo, depois do cemitério, há uma luz perfeita que vai brilhando, brilhando mais e mais, cada dia, até ser dia perfeito. Depois do cemitério, depois do túmulo, não haverá dia nem noite. Nós não precisaremos mais da luz do sol, porque Deus brilhará sobre nós por toda a eternidade. A ressurreição dos que morreram em Cristo, ela será apoteótica, ela será gloriosa, ela será indescritível, algo jamais visto na terra. É verdade que nós choramos pelos nossos irmãos que morreram, não há nenhum problema, mas da mesma forma, eu e você
Nós precisamos chorar por aqueles que precisam e necessitam desesperadamente de salvação. E aqui vai um alerta. Com a morte, cessam todas as oportunidades de salvação, de arrependimento. Ninguém pode, nessa terra, alterar o destino daqueles que já morreram. E uma outra coisa, um outro alerta também. Depois da morte, não há nenhuma possibilidade de arrependimento. Por isso que a palavra de Deus diz que a salvação, ela é pessoal. Depois da morte vem o juízo final. Nós respeitamos a todas as religiões, nós respeitamos a todas as pessoas, mas nós não oramos pelos mortos. E eu concluo, meus queridos. Todos os salvos que já viveram nesse planeta, os salvos, estão destinados a receber um corpo ressurreto e glorificado. E João, ele declara isso, ele declara essa verdade no capítulo 5 de João. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, salvos e não salvos, então vai haver uma única ressurreição. Todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz de Cristo e sairão. E nesse exato momento da ressurreição, Jesus, ele vai fazer a separação. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E aí você pode estar fazendo aí uma pergunta: como será, Giovanni, o nosso corpo após a ressurreição? E alguém pode estar perguntando: no céu eu vou ficar mais bonito do que eu já sou? Eu vou ficar mais magro? Mais gordinho? Eu vou ficar mais elegante do que eu já sou? Vamos ver, meus queridos, o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Primeira coisa, o seu corpo após a ressurreição sofrerá uma transformação pelo melhor cirurgião do planeta, o Dr. Jesus. Prossigamos. Jesus, ele morreu jovem. Ele morreu com 33 anos de idade. E ele ressuscitou também jovem, 3 dias após a sua morte. Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ou seja, ele morreu para não mais voltar à sepultura e ressuscitou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus, ele morreu sem pecado. Ele viveu uma vida sem pecado e ele ressuscitou sem pecado. Eu volto à pergunta: como será o nosso corpo após a ressurreição?
E o apóstolo Paulo, ele explica direitinho aí como será o nosso corpo após a ressurreição. Giovanni, o último slide aí, por favor. O do ônibus, o do cavalinho. Então, queridos, após a nossa ressurreição, eu e você ficaremos livres da inércia. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Está aí no nosso slide. Você está andando de ônibus ou de metrô. E você está segurando lá no apoio. E você está distraído. De repente, o ônibus dá uma freada e você é projetado para frente. No céu nós ficaremos livres da inércia. E olha que coisa tremenda também. Essa aí eu até abri um sorriso aqui. No céu, nós vamos ficar livres da força peso. Essa que nos prende aqui na terra. Ficaremos livres da força peso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, da glória de Cristo. E 1 Coríntios 15, depois você vai ter a oportunidade de ler todo esse capítulo aí na sua casa ou aonde você estiver. Na ressurreição dos mortos, o nosso corpo será incorruptível, o nosso corpo será poderoso, glorioso, espiritual e imortal. E outra coisa que vai acontecer, no versículo 54 de 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Tragar vem do verbo grego katapino e significa que a morte foi devorada, ela foi vencida pela vitória, ela foi submergida, ela foi lançada nas profundezas dos oceanos. Onde devemos colocar a nossa esperança? Os filhos de Deus não estão caminhando para a morte, mas para a vida. Para nós a morte não é um abismo do nada, a morte não é um precipício, a morte não é um salto no escuro. Não, queridos, não caminhamos para uma noite tenebrosa, mas para um amanhecer com Cristo. A vida não termina com a morte. E o apóstolo Paulo, ele nos garante isto no versículo 19 de 1 Coríntios 15. Somos os mais felizes de todos os homens, pois a nossa esperança não se limita a esta vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, algumas pessoas pobres e perseguidas, elas se refugiaram numa caverna escura e fria. E antes de saírem dessa caverna, de abandonarem aquele lugar deprimente, um dos refugiados escreveu uma belíssima mensagem na parede da caverna. E a mensagem dizia o seguinte: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. E por último, creio na ressurreição dos salvos, porque Jesus ressuscitou e está vivo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Uma promessa maravilhosa que nós devemos nos apegar. Se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente seremos também
na semelhança da sua ressurreição. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 32. Pela sua morte, pela sua malícia, é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Assim que o crente morre, ele se separa dos amigos aqui na terra. Mas imediatamente, ele é assessorado por anjos, que conduz o crente até o céu, na presença de Deus. Jesus, ele não está insensível ao sofrimento que nós estamos passando nesses dias difíceis. Ele também está sofrendo conosco. Jesus está sofrendo com você nesse momento. A você que está aí no hospital, trabalhando, de plantão, em casa, fazendo qualquer outra coisa. Eu lhes digo com toda segurança, Jesus, ele nunca te abandonou e ele jamais vai te abandonar. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, hoje e sempre. Vamos encerrar com uma oração. Ó Deus, mais uma vez, nós estamos na Tua presença, agradecidos por tudo que aconteceu nesse dia nas nossas vidas. Mas eu te peço nesse momento, que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo essa pregação, essa mensagem, que o Senhor possa visitar. E se porventura alguém ainda não tem a certeza, a convicção da sua salvação, não tem certeza para onde vai depois que partir dessa terra, que o Senhor possa salvar de maneira soberana essas pessoas. Meu Deus amado, tem misericórdia de nós, estende a Tua mão de poder, opera nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus.